Quantas vezes você disse para si mesmo, agora vai ser diferente, e mesmo assim, tudo continuou igual? A verdade é simples e desconfortável. Sua vida é o reflexo direto dos seus hábitos. Os estoicos entenderam algo que a maioria ignora. Não é um mundo que precisa mudar. É você hoje. Você vai conhecer 12 hábitos capazes de mudar sua vida a partir de hoje. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Alguns vão confrontar você. Outros vão incomodar. Mas um deles vai exigir mais coragem do que todos os outros. Fique até o final. Porque dominar a si mesmo é a forma mais silenciosa e poderosa de vencer o caos. Este é o ponto de partida. Sem ele, todo o resto é ilusão. Você pode ler livros, pode assistir vídeos, pode repetir frases motivacionais. Mas enquanto você não assumir responsabilidade total pela própria vida, nada muda de verdade. A maioria das pessoas vive em um estado constante de terceirização da culpa. Elas culpam os pais, o passado, a economia, o parceiro, o chefe, a falta de oportunidades. E atenção, isso não significa que essas coisas não tenham causado dor. Significa apenas que continuar culpando não resolve. O estoicismo começa com uma ideia simples e brutal. Você pode não ser responsável pelo que aconteceu, mas é totalmente responsável por como lida com isso. Enquanto você acredita que sua vida é consequência direta dos outros, você entrega seu poder. Você se coloca na posição de vítima. E vítimas não constroem destinos menos, apenas reagem a eles. Assumir responsabilidade não é confortável. É exatamente o oposto, porque no momento em que você assume, acabam as desculpas. Não dá mais para dizer, eu sou assim por causa deles, eu não consigo por causa disso. Se as coisas fossem diferentes, eu seria diferente. Não, a partir daqui, tudo é sobre você. E é por isso que esse hábito assusta tanto. Responsabilidade total significa olhar para a sua vida atual, suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, seu estado emocional e admitir em silêncio: alguma decisão minha me trouxe até aqui, talvez não uma decisão consciente. Talvez uma escolha por omissão, talvez o hábito de evitar, adiar, fugir. Mas ainda assim, uma escolha. Os estoicos entendiam que o mundo é caótico, injusto, imprevisível. Você pode nascer em desvantagem. Pode ser traído. Pode perder tudo. Mas há algo que ninguém pode fazer por você: assumir o comando interno. Enquanto você culpa o mundo controla seu humor. Enquanto você culpa pessoas, essas pessoas continuam vivendo na sua mente, pagando aluguel emocional. Responsabilidade total é o ato de dizer: daqui para frente, eu cuido do que está sob meu controle. E o que está sob seu controle não são os eventos, são as respostas, não são as perdas. É o significado que você atribui a elas. Não são as provocações. É se você reage ou escolhe o silêncio. Esse hábito muda tudo porque ele te devolve algo essencial: autonomia. Quando você assume responsabilidade, você deixa de esperar ser salvo. Você para de esperar que alguém te entenda, que alguém te reconheça, que alguém venha corrigir o passado. Você entende que ninguém virá. E isso, paradoxalmente, é libertador, porque se ninguém virá, então você pode começar agora. Na prática, esse hábito se manifesta em decisões simples menos mas difíceis. Quando algo dá errado, você não pergunta mais: por que isso aconteceu comigo? Você pergunta: o que eu posso fazer com isso? Quando alguém te provoca, você não diz mais: ele me tirou do sério. Você diz: eu permiti que isso me afetasse. Quando você falha, você não se esconde em justificativas emocionais. Você extrai lições. Responsabilidade total não é se punir, é se posicionar. É olhar para o espelho sem drama, sem autopiedade, sem máscaras. E dizer: se minha vida não está como eu quero, sou eu quem precisa mudar?
Poucas pessoas conseguem sustentar esse nível de honestidade interna. Por isso, poucas mudam de verdade. A maioria prefere o conforto da culpa externa. Ela dói menos no ego, mas custa caro no longo prazo. O estoico escolhe o caminho oposto, mais difícil, mais solitário, mas infinitamente mais poderoso. Porque quando você assume responsabilidade total, você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna arquiteto do próprio caráter. E caráter, no fim das contas, é o que sustenta qualquer vida que vale a pena ser vivida. Esse é o primeiro hábito. Sem ele, os outros não se sustentam. Assuma e avance. Se existe um hábito que destrói mais vidas do que qualquer outro, é a reação impulsiva. A maioria das pessoas não vive, ela reage. Reage ao que dizem, ao que fazem, ao que publicam, ao que pensam dela, e quem vive reagindo, vive sendo controlado. O estoicismo ensina algo que parece simples, mas é profundamente transformador. Nem tudo merece uma resposta emocional. Na verdade, poucas coisas merecem. Quando você reage sem pensar, você entrega o controle da sua mente a qualquer estímulo externo. Uma palavra atravessada estraga seu dia. Uma crítica muda seu humor. Um comentário define sua autoestima. Percebe o perigo? Nesse estado, você não decide nada. Você apenas responde como um reflexo condicionado. Os estoicos viam isso como escravidão interna, porque quem não controla as próprias emoções é governado por elas. E não se trata de não sentir, isso é impossível. Trata-se de não obedecer automaticamente a tudo o que você sente. Existe uma mentira moderna muito popular: seja verdadeiro com suas emoções. Mas os estoicos alertariam: nem toda emoção merece ser seguida. Raiva pode surgir menos, mas não precisa virar ação. Medo pode aparecer menos, mas não precisa virar fuga. Tristeza pode bater menos, mas não precisa virar desistência. A diferença entre uma mente comum e uma mente treinada está no intervalo entre o estímulo e a resposta. É nesse intervalo que mora a liberdade. Quando alguém te provoca, há um instante, pequeno, quase invisível, em que você pode escolher responder ou se calar, explodir ou observar, atacar ou se retirar. A maioria não usa esse intervalo. Ela reage no piloto automático e depois se arrepende. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento que não podia ser desdito? Quantas vezes uma reação emocional custou um relacionamento, uma oportunidade ou a própria paz? O estoico entende que emoções são informações, não ordens. Elas chegam, você observa e decide. Isso exige treino. E exige humildade, porque reagir é fácil, difícil é conter. Reagir dá a sensação de poder, mas é falsa. O verdadeiro poder está em não se mover quando todo mundo espera que você se mova. Silêncio, nesse contexto, não é fraqueza, é estratégia. Quando você para de reagir emocionalmente, algo curioso acontece: as pessoas perdem o poder sobre você. Provocações diminuem, conflitos se dissolvem, manipulações falham. Porque manipular alguém emocionalmente só funciona quando a pessoa reage. O estoico observa como um general observa o campo de batalha. Ele não corre para o combate por impulso. Ele analisa e, muitas vezes, a melhor decisão é não lutar. Na prática, esse hábito começa com consciência corporal. Quando algo te provoca, seu corpo reage antes da mente. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se tensionam. Esse é o sinal. Nesse momento, você não deve agir, respire, dê alguns segundos. Esse pequeno atraso já quebra o ciclo automático. Depois, faça uma pergunta simples e poderosa: isso realmente importa a longo prazo? Na maioria das vezes, a resposta é não. Outro ponto essencial: nem tudo é pessoal. As pessoas agem a partir das próprias dores, frustrações e limitações. Quando alguém te ataca, geralmente está revelando mais sobre si do que sobre você.
Reagir emocionalmente é assumir que tudo gira ao seu redor. Não gira, o estoico não se vê como o centro do mundo. Ele entende o caos humano. E por isso, não se surpreende facilmente. Esse hábito também exige abandonar a necessidade de vencer discussões. Ganhar uma discussão e perder a paz não é vitória. Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais humilhante para quem busca conflito. Não porque você é superior, mas porque você não entrou no jogo. Parar de reagir emocionalmente não significa se tornar frio ou apático. Significa ser seletivo. Você escolhe onde investir energia emocional e onde não. Você entende que sua mente é um recurso limitado e decide protegê-la. Com o tempo, algo muda dentro de você. As emoções continuam vindo, mas elas passam mais rápido. Você observa a raiva surgir, ir embora, observa a ansiedade bater e dissolver. Isso cria uma sensação rara, estabilidade interna. Enquanto o mundo oscila, você permanece. E essa estabilidade se torna uma vantagem silenciosa. As pessoas confiam mais em você, te respeitam mais. E, muitas vezes, não sabem exatamente o porquê. É porque você não é previsível emocionalmente. Você não explode, não implora, não reage como esperado. E isso é poder. Esse hábito não se constrói em um dia, mas começa hoje. Da próxima vez que algo te provocar, não responda imediatamente, observe, respire, escolha. Porque no momento em que você para de reagir emocionalmente, você deixa de ser refém do mundo e começa a se tornar senhor de si mesmo. E esse é o tipo de força que não faz barulho menos, mas sustenta uma vida inteira. Grande parte do sofrimento humano nasce de uma ilusão simples, a ideia de que deveríamos controlar tudo. Controlar pessoas, controlar resultados, controlar o passado, controlar o que pensam de nós, controlar o rumo exato da vida. Essa ilusão cobra um preço alto: ansiedade constante, frustração silenciosa, raiva acumulada. Os estoicos perceberam cedo algo que a maioria passa a vida inteira ignorando: há coisas que estão sob seu controle e há coisas que nunca estarão. Confundir essas duas categorias é a raiz de quase toda angústia. Você não controla o clima, não controla a opinião alheia, não controla o tempo, não controla o passado, não controla o comportamento das pessoas. E ainda assim, a maioria gasta energia tentando. O resultado é previsível, exaustão mental. Aceitar o que não pode ser controlado não é desistir da vida. É parar de lutar contra o inevitável. Existe uma diferença profunda entre aceitação e passividade. Passividade é não agir onde você pode. Aceitação é não desperdiçar energia onde você não pode agir. O estoico é extremamente ativo menos, mas apenas no território correto. Ele age sobre atitudes, sobre escolhas, sobre valores. Sobre respostas fora disso, ele solta. E soltar é um ato de força, não de fraqueza. Quando algo foge do seu controle e você resiste mentalmente, sua mente entra em conflito com a realidade. E adivinhe quem sempre vence: a realidade. Aceitar não muda o fato externo, mas muda completamente o impacto interno. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema: uma doença, uma perda, uma rejeição. A primeira luta contra o fato. Se revolta. Pergunta: por que comigo? Alimenta raiva e ressentimento. A segunda aceita. Não gosta, não romantiza, mas aceita. Qual delas sofre mais? A dor inicial pode ser igual, mas o sofrimento prolongado é uma escolha inconsciente. Aceitar o incontrolável é retirar a segunda flecha. A primeira flecha é o evento. A segunda é a resistência mental. Os estoicos evitavam a segunda. Na prática, esse hábito exige clareza brutal. Sempre que algo te aflige, refaça uma pergunta simples: isso está completamente sob meu controle? Se a resposta for não, a pergunta seguinte é ainda mais importante: o que, dentro disso,
Depende de mim, talvez não dê para mudar a situação, mas dá para mudar a postura, o esforço, a disciplina, a dignidade. O erro comum é tentar controlar resultados. Você controla o esforço, nunca o resultado. Você controla o preparo, nunca a garantia. Você controla a intenção, nunca a reação do mundo. Quando você entende isso de verdade, algo dentro de você relaxa, não um relaxamento de comodismo, mas de lucidez. Você para de exigir que a vida siga seus planos e começa a exigir de si mesmo uma postura firme diante do inesperado. Aceitar o que não pode ser controlado também envolve aceitar a imperfeição. As pessoas falham, você falha, o mundo falha. Esperar perfeição é uma forma sofisticada de tortura mental. O estoico não espera que o mundo seja justo. Ele espera que o mundo seja o que é. E por isso, não se decepciona facilmente. Isso não o torna frio, o torna preparado. A maioria se revolta porque acredita, no fundo, que a vida lhes deve algo, reconhecimento, conforto, facilidade. O estoico não acredita nisso. Ele entende que a vida não deve nada. E exatamente por isso, ele é grato quando algo dá certo e firme quando dá errado. Outro ponto essencial: aceitar o incontrolável não significa aceitar abusos. Se algo pode ser evitado, corrigido ou abandonado, isso já está sob seu controle. Aceitação não é submissão. É discernimento. Você aceita o que é inevitável e age com coragem no que é possível. Esse discernimento separa maturidade de resignação. Na vida moderna, muita ansiedade vem da tentativa de controlar percepções. Queremos controlar a imagem, a reputação, a narrativa. Mas pessoas vão interpretar você de acordo com suas próprias lentes. E lutar contra isso é inútil. Quando você aceita que não controla a opinião alheia, você se torna mais autêntico, menos teatral, menos tenso, mais direto. Você faz o que considera correto e deixa que o resto siga seu curso. Esse hábito também protege sua energia. Energia mental é limitada. Cada minuto gasto reclamando do inevitável é um minuto perdido para algo produtivo. O estoico é econômico com a própria mente. Ele não nega a dor, mas não se afoga nela. Ele sente, reconhece e segue. Aceitar o que não pode ser controlado é um treinamento diário. Não é uma iluminação súbita, é uma escolha repetida. Toda vez que você solta uma expectativa irreal, você ganha clareza. Toda vez que você aceita um limite, você ganha foco. E com o tempo, algo poderoso acontece. Você se torna mais difícil de abalar. Não porque nada te atinge, mas porque você parou de brigar com aquilo que nunca esteve em suas mãos. E quem não briga com a realidade caminha com muito mais firmeza por ela. Existe uma mentira confortável que quase todo mundo acredita: a ideia de que você precisa sentir vontade para agir. Ela soa bem, parece humana, mas destrói futuros. Se você espera motivação para fazer o que precisa ser feito, você será inconsistente pelo resto da vida. A vontade é instável. Ela muda com o humor, com o clima, com o cansaço, com o medo. Basear sua vida nela é construir sobre areia. Os estoicos entendiam algo que o mundo moderno evita dizer: a disciplina vem antes da motivação. Você age primeiro, a vontade vem depois, se vier. A maioria das pessoas faz o oposto. Ela negocia consigo mesma. Hoje não, amanhã eu compenso. Agora não estou no clima. E assim, dia após dia, a identidade fraca se fortalece. Porque cada vez que você foge do que precisa ser feito, você reforça um padrão interno de evitar desconforto. E esse padrão cobra juros altos. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, é um hábito que constrói respeito próprio. Não respeito externo. Respeito interno. É quando você prova para si mesmo que sua palavra tem peso, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando ninguém cobra. Mesmo quando não há recompensa imediata. O estoico não pergunta: estou com vontade?
Ele pergunta: isso é necessário? E se a resposta for sim, ele age sem drama, sem autopiedade, sem espetáculo interno. A vida moderna supervaloriza o conforto emocional. Mas conforto prolongado enfraquece o caráter. Os estoicos treinavam exatamente o oposto, a capacidade de agir sob desconforto, acordar sem vontade, trabalhar sem reconhecimento, persistir sem garantia. Esse hábito é o que separa quem admira a disciplina de quem a vive. Na prática, fazer o que precisa ser feito não significa viver em rigidez extrema. Significa parar de transformar emoções em desculpas. Cansaço existe, medo existe, desânimo existe, mas eles não comandam. Você sente e ainda assim age. Essa é a diferença. Existe um momento decisivo em todo dia, o momento da escolha silenciosa. Ninguém está olhando, não há aplausos. Não há punição imediata. É ali que o caráter é moldado. Você pode ceder ou cumprir. Toda vez que você cumpre, algo muda internamente. Você se torna mais confiável para si mesmo. E quando você confia em si, a ansiedade diminui. Porque a ansiedade nasce da dúvida interna: será que eu vou fazer o que precisa ser feito? Quando a resposta passa a ser consistentemente sim, sua mente relaxa. Você não precisa mais se convencer. Você simplesmente age. Esse hábito também quebra a dependência de inspiração. Inspiração é rara, disciplina é treinável. Quem espera inspiração vive em picos e vales. Quem vive de disciplina constrói constância. E constância vence quase tudo no longo prazo. O estoico não romantiza o esforço. Ele normaliza. Fazer o que precisa ser feito não é heroísmo. É responsabilidade. Escovar os dentes da mente todos os dias. Outro ponto importante: agir sem vontade não significa agir sem inteligência. Significa agir apesar da resistência interna. Você ainda pode ajustar métodos, pausar quando necessário, cuidar do corpo, mas você não abandona o compromisso. A mente sempre tentará negociar. Ela é criativa nisso. Só hoje, sua situação é diferente, você merece descanso. Às vezes, essas frases são verdadeiras. Muitas vezes, são armadilhas. O estoico aprende a diferenciar necessidade real de autoengano sofisticado. E essa diferenciação vem da prática. Quanto mais você age sem vontade, menos a resistência grita. O início é sempre mais difícil, depois vira padrão. E padrões constroem identidades. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que faz. Esse hábito também prepara você para a diversidade. Quando a vida aperta menos e ela vai apertar, quem só age quando está confortável quebra. Quem treinou agir sem vontade continua, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo com medo. E isso gera algo raro: resiliência silenciosa. Você não precisa falar que é forte, você prova. Fazer o que precisa ser feito é um hábito que não chama atenção, mas sustenta todos os outros. Sem ele, responsabilidade vira discurso, autocontrole vira intenção, propósito vira ideia. Com ele, tudo ganha corpo. Hoje, você não precisa mudar tudo, mas precisa fazer uma coisa que você está evitando. Mesmo sem vontade, comece pequeno. Mas comece. Porque no dia em que você parar de negociar com a própria fraqueza, sua vida começa a obedecer a uma lógica mais firme, a lógica da ação consciente. A maioria das pessoas acredita que precisa falar para existir, explicar para ser compreendida, responder para não parecer fraca, reagir para não perder espaço. Os estoicos pensavam o oposto. Para eles, o silêncio não era ausência, era domínio. Existe uma força imensa em saber quando não falar. E uma fraqueza recorrente em sentir a necessidade de responder a tudo. Toda vez que você entra em uma discussão desnecessária, você perde algo invisível, energia mental. E energia mental é um recurso finito. O mundo moderno é barulhento
opiniões em excesso, explicações intermináveis, justificativas constantes. Nesse ruído, quem fala menos e pensa mais se destaca sem esforço. Usar o silêncio como arma não significa se tornar passivo. Significa escolher onde lutar. Nem toda provocação merece defesa. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda opinião merece sua atenção. Quando você responde a tudo, você se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza. O estoico observa, analisa e, muitas vezes, se cala. Esse silêncio incomoda. Ele quebra a expectativa do outro, desarma o provocador, expõe a insegurança de quem precisa do conflito. Porque quem provoca geralmente busca reação. Quando você não reage, o jogo acaba. Mas usar o silêncio exige maturidade emocional, porque o impulso de responder vem do ego. O ego quer vencer, quer provar, quer se justificar. O estoico não alimenta o ego, ele protege a mente. Na prática, o silêncio começa com autocontrole físico. Quando alguém te provoca, seu corpo reage. O coração acelera, a mandíbula se contrai. A mente prepara argumentos. Esse é o momento mais perigoso. Falar nesse estado é quase sempre um erro. O silêncio cria espaço, e espaço cria clareza. Outro ponto importante: silêncio não é fuga. Fuga é evitar conversas necessárias. Silêncio estratégico é escolher o momento certo. O estoico fala quando é útil, não quando é impulsivo. Ele entende que palavras têm peso. E quanto mais raras, mais valor tem. Pessoas que falam demais precisam convencer. Pessoas que falam pouco não precisam. Existe também o silêncio interno. Não apenas calar a boca, mas calar a mente. Parar de ensaiar respostas imaginárias. Parar de reviver discussões. Parar de se justificar mentalmente. Grande parte do desgaste emocional acontece em diálogos que nunca acontecem de verdade. O estoico treina o silêncio interno para preservar foco. Ele não discute com fantasmas. Esse hábito muda completamente a forma como você é percebido. Quando você não reage imediatamente, as pessoas pensam duas vezes antes de te provocar. Quando você não se explica o tempo todo, suas decisões parecem mais firmes. Quando você não entra em todo debate, sua presença ganha peso, silêncio cria aura. Não por mistério artificial, mas por economia de energia. O mundo está cheio de pessoas desesperadas para serem ouvidas. Poucas estão dispostas a ouvir a si mesmas. O estoico pertence ao segundo grupo. Ele sabe que muitas batalhas só existem porque alguém aceitou lutar. Recusar a luta é uma forma de vitória. Esse hábito também ensina humildade. Você aceita que não precisa estar certo o tempo todo, que não precisa corrigir todos, que não precisa provar valor. Isso alivia a mente. Você começa a viver com menos atrito, menos desgaste, menos conflito inútil. E quando você fala com propósito, não para vencer, mas para construir, não para reagir, mas para direcionar. O silêncio também protege sua vida privada. Quanto menos você fala sobre planos, menos interferência recebe. Quanto menos você expõe emoções, menos vulnerável fica a manipulações. O estoico não se fecha para o mundo. Ele apenas seleciona. Quem tem acesso à sua voz tem acesso à sua mente. E isso deve ser raro. Usar o silêncio como arma não é se esconder. É se posicionar. É dizer, sem palavras, eu não me movo por qualquer coisa. É entender que sua paz vale mais do que ganhar uma discussão. Poucas coisas demonstram tanta força quanto alguém que permanece calmo enquanto o outro perde o controle. Isso cria contraste e o contraste revela. No fim, o silêncio ensina uma lição profunda. Você não precisa reagir para existir. Você não precisa explicar para ser válido. Você não precisa falar para ser forte. Às vezes, a resposta mais poderosa é nenhuma resposta.
E quem aprende isso descobre um tipo de poder que não grita menos, mas impõe. A maioria das pessoas acredita que a felicidade vem de conquistar mais dinheiro, mais reconhecimento, mais prazer, mais conforto. Os estoicos enxergavam o oposto. Para eles, quanto mais você deseja, mais vulnerável você se torna. Desejo excessivo não é ambição saudável, é dependência emocional. Cada desejo não atendido gera frustração. Cada apego cria medo de perda. Cada expectativa vira ansiedade. E assim, a mente nunca descansa. Reduzir desejos não significa abandonar objetivos. Significa não amarrar sua paz a coisas externas. O estoico persegue o que considera correto, mas não condiciona sua tranquilidade ao resultado. Esse é um ponto que o mundo moderno distorce. Ele ensina: você só será feliz quando chegar lá. Os estoicos diziam: se você não aprende a estar bem agora, não estará bem em lugar nenhum. Desejos são como alavancas externas. Quem controla seus desejos, controla você. Quando você deseja intensamente aprovação, se torna refém da opinião alheia. Quando deseja status, vive se comparando. Quando deseja conforto o tempo todo, foge do esforço. O estoico reduz desejos para aumentar soberania interna. Menos coisas te afetam, menos coisas te desestabilizam. E isso não te torna apático, te torna livre. A liberdade não vem de ter tudo, vem de não precisar de quase nada. Na prática, esse hábito começa com observação honesta. Observe seus desejos diários. O que te irrita quando não acontece? O que te deixa ansioso esperando? O que te frustra perder? Ali estão seus apegos. E onde há apego excessivo, há sofrimento potencial. Os estoicos treinavam a frugalidade voluntária. Não por pobreza, mas por independência. Eles se expunham ao desconforto para lembrar à mente que ela não precisa de tanto quanto imagina. Dormir com menos, comer de forma simples. Viver com sobriedade, não como punição, mas como treinamento. Quando você prova a si mesmo que consegue viver com menos, o medo de perder diminui, e o medo é o maior tirano interno. Reduzir desejos também muda a sua relação com o tempo. Você para de viver no quando eu tiver, quando eu chegar, quando eu conquistar, e começa a viver no agora. Não no sentido hedonista, mas no sentido consciente. Você aproveita o que está disponível sem exigir que seja perfeito. Isso traz uma calma rara. Outro ponto crucial: desejos inflados distorcem julgamentos. Você passa a justificar escolhas erradas para satisfazê-los. Aceita menos do que merece. Tolera o intolerável. Compromete valores, tudo para não perder algo que deseja. O estoico reduz desejos para proteger o caráter. Porque caráter não deve ser negociável. Quando você não precisa desesperadamente de algo, você negocia melhor. Você diz não com mais facilidade. Se afasta do que não serve. Mantém dignidade sob pressão. Esse hábito também combate a comparação constante. Desejar o que os outros têm é um atalho para a infelicidade. Sempre haverá alguém com mais rápido, mais bonito, mais reconhecido. O estoico entende isso e sai da corrida. Ele define seus próprios critérios de sucesso. Isso reduz ruído mental e aumenta foco. Reduzir desejos não é se contentar com mediocridade. É não permitir que a mediocridade do mundo defina sua paz. Você ainda trabalha, ainda evolui, ainda constrói, mas sem desespero. Sem essa sensação constante de que algo está faltando. A paz vem quando você percebe que a vida já é suficiente, mesmo enquanto você melhora. Outro efeito poderoso desse hábito é a gratidão silenciosa. Quando você deseja menos, passa a valorizar mais o que tem. Não por discurso motivacional, mas por contraste real. Você sente satisfação em coisas simples. E isso te fortalece emocionalmente,
Quem só se satisfaz com muito é eternamente carente. Quem aprende a se satisfazer com pouco é quase invencível. No mundo atual, reduzir desejos é um ato de rebeldia. Tudo conspira para inflar publicidade, redes sociais, comparações constantes. O estoico vai na contramão. Ele escolhe sobriedade e clareza, autodomínio. E com isso, ganha algo que poucos têm: tranquilidade consistente. Você não se desespera por perdas. Não se ilude por ganhos, você mantém o eixo. Esse hábito não se constrói de uma vez. É um ajuste contínuo. Toda vez que você solta um desejo excessivo, você sente um alívio interno. Menos tensão, menos cobrança. Menos medo e mais espaço para o que realmente importa. Reduza desejos e você descobrirá que a paz não vem de acumular mais, mas de depender menos. A maioria das pessoas vive esperando que tudo dê certo e entra em colapso quando não dá. Os estoicos faziam o oposto. Eles não esperavam o pior por pessimismo. Eles se preparavam por lucidez. Existe uma diferença crucial entre medo e preparação. Medo paralisa, preparação fortalece. Treinar a mente para o pior cenário não significa viver angustiado. Significa retirar o choque do inesperado. O sofrimento raramente vem apenas do evento. Ele vem do impacto psicológico de não estar pronto. Quando algo ruim acontece e você não imaginou essa possibilidade, a mente entra em pânico. Mas quando você já considerou o cenário, a dor ainda existe, o desespero não. Os estoicos chamavam isso de premeditação das adversidades. Não como obsessão, mas como exercício mental. Eles se perguntavam: e se eu perder isso? E se isso falhar? E se não sair como planejado? Não para se assustar, mas para se fortalecer. A maioria evita esse tipo de pensamento porque confunde preparação com negatividade. Mas ignorar possibilidades difíceis não as impede de acontecer. Apenas te deixa frágil quando acontecem. Treinar a mente para o pior é como reforçar uma estrutura antes da tempestade. Você não controla a tempestade, mas controla a resistência da construção. Na prática, esse hábito começa com honestidade. Você olha para a sua vida e identifica seus pontos de apego. O que você teme perder? O que te destruiria emocionalmente hoje? Ali está a sua vulnerabilidade. O estoico não foge disso. Ele encara. Não para se torturar, mas para diminuir o poder do medo. Quando você imagina conscientemente uma perda, algo curioso acontece. Ela perde parte do impacto. A mente percebe que, mesmo naquele cenário, você ainda existe, respira, pensa, age. Isso cria resiliência antecipada. Outro ponto importante: preparação mental gera gratidão real. Quando você contempla a possibilidade de perder algo, passa a valorizar sua presença atual, não de forma forçada, mas genuína. Você para de tomar o agora como garantido. Esse hábito também elimina ilusões perigosas. A ilusão de controle absoluto. A ilusão de estabilidade eterna. A ilusão de que isso nunca aconteceria comigo. Os estoicos sabiam: tudo que você tem é temporário. E aceitar isso não torna a vida triste. Torna menos a mais consciente. Quando você entende que pode perder, você vive com mais intenção. Treinar a mente para o pior também prepara você para decisões difíceis. Quando algo começa a dar errado, a maioria entra em negação. Vai melhorar, não é tão grave. Depois eu resolvo. O estoico, por já ter considerado cenários ruins, age mais rápido. Ele não se apega à esperança cega. Ele se ancora na ação possível. Isso não o torna frio, o torna eficiente. Outro aspecto poderoso desse hábito é a redução da ansiedade antecipatória. Parece contraditório, mas imaginar o pior com clareza reduz a ansiedade. A ansiedade vive do vago, do indefinido, do e se. Quando você define mentalmente o cenário e pensa em respostas possíveis, o medo perde espaço.
Você transforma o desconhecido em algo estruturado. E a mente lida melhor com estrutura do que com caos imaginário. Treinar para o pior também fortalece a identidade. Você começa a se ver como alguém que aguenta. Alguém que não quebra facilmente. Alguém que encontra caminhos mesmo sob pressão. Essa autoimagem muda tudo. Quando desafios surgem, você não pensa, por que isso comigo? Você pensa, eu já treinei para isso, mesmo que não exatamente. Você treinou a postura. Outro ponto essencial, esse hábito não deve ser constante. Os estoicos não viviam o dia inteiro imaginando tragédias. Eles reservavam momentos específicos para esse exercício. Com começo, meio e fim. Depois, voltavam ao presente. Isso evita ruminação. Treinar a mente para o pior é um exercício de força, não um estado permanente. Na vida moderna, onde tudo muda rápido, esse hábito é ainda mais necessário. Empregos acabam, relações mudam, planos falham. Quem vive na ilusão de estabilidade entra em crise a cada ruptura. Quem aceita a impermanência se adapta. O estoico não se apega à forma. Ele se apega aos princípios. E princípios sobrevivem a cenários ruins. Esse hábito também desenvolve coragem. Quando você aceita mentalmente que o pior pode acontecer e ainda assim se mantém firme, o medo perde autoridade. Você não se torna imprudente. Se torna destemido com lucidez. No fundo, treinar a mente para o pior é um ato de amor próprio. Você está dizendo a si mesmo, mesmo se tudo dar errado, eu não te abandono, poucas pessoas fazem isso. A maioria depende de circunstâncias favoráveis para se sentir segura. O estoico constrói segurança interna. E isso muda tudo. Você dorme melhor, decide melhor, reage melhor. Porque sabe que, se a vida apertar, você não entra em colapso. Você respira, avalia e segue. Treine sua mente para o pior. E você estará mais preparado para qualquer coisa menos, inclusive para o melhor. Existe uma prisão invisível que mantém milhões de pessoas emocionalmente frágeis. Ela não tem grades. Não faz barulho, mas controla decisões, comportamentos e até valores. Essa prisão se chama validação externa. A necessidade constante de aprovação, de reconhecimento, de aceitação. Quando você vive buscando validação, você nunca vive de verdade. Você atua para agradar, para não decepcionar, para ser visto da forma certa. E quem vive atuando abandona a própria essência. Os estoicos viam isso com clareza. Depender da opinião alheia é entregar o governo da própria vida a pessoas instáveis, distraídas e incoerentes. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam, depois te esquecem. Basear sua autoestima nisso é construir identidade sobre areia. A busca por validação começa cedo. Aprendemos que aprovação significa segurança, que rejeição significa perigo. Mas o que era mecanismo de sobrevivência na infância vira fraqueza na vida adulta. Porque o mundo não recompensa autenticidade o tempo todo, ele recompensa conformidade. E o estoico não vive para se encaixar, ele vive para ser íntegro. Quando você precisa de validação externa, suas escolhas deixam de ser livres. Você começa a perguntar: o que vão pensar? Como isso vai parecer? Será que vão aprovar? Essas perguntas silenciosas te afastam de quem você é e te aproximam de quem esperam que você seja. O preço é alto. Ansiedade social, medo de errar. Dificuldade em dizer não, autoestima instável. Tudo isso nasce da mesma raiz, o valor pessoal terceirizado. O estoico faz o movimento oposto. Ele constrói validação interna, não baseada em elogios, mas em princípios. Ele não pergunta se os outros aprovam, ele pergunta se aquilo está alinhado com seus valores. Isso muda tudo. Na prática, parar de buscar validação é desconfortável no início, porque você vai desapontar pessoas. Vai ser mal interpretado, vai ser julgado.
E aqui está uma verdade dura: isso vai acontecer de qualquer forma. Mesmo tentando agradar, alguém sempre se frustra. Então o estoico escolhe um critério melhor: a própria consciência. Ele entende que não controla percepções, controla ações. Quando você aceita que nunca será unanimidade, você se liberta. Você para de explicar demais, de se justificar, de se moldar e começa a agir com mais firmeza. Outro ponto essencial: validação externa cria dependência emocional. Você se sente bem quando é elogiado e vazio quando não é. Isso gera altos e baixos constantes. O estoico busca estabilidade. Ele sabe que elogios são voláteis e críticas são inevitáveis. Então ele não se embriaga com um nem se destrói com o outro. Ele observa ambos com distância. Esse hábito também protege sua integridade. Quando você não precisa desesperadamente de aprovação, fica mais difícil ser manipulado. As pessoas não conseguem te controlar com elogios ou rejeição. Você não aceita menos do que merece apenas para não ficar sozinho. Você não se cala diante do errado apenas para pertencer. Esse é um tipo raro de liberdade. Parar de buscar validação externa também exige solidão estratégica. Você vai se afastar de ambientes onde só é valorizado se performar, e isso dói. Mas a solidão temporária é mais saudável do que a companhia que exige autoabandono. O estoico prefere estar só a estar em desacordo consigo mesmo. Outro aspecto poderoso desse hábito é a clareza nas decisões. Quando você remove o ruído da opinião alheia, suas escolhas ficam mais simples. Não mais fáceis menos, mas mais claras. Você sabe por que faz o que faz. E quando você sabe o porquê, o julgamento externo perde força. Isso não te torna arrogante, te torna centrado. Você escuta feedbacks úteis, ignora ataques vazios. Diferenciar um do outro é sinal de maturidade emocional. Na vida moderna, a busca por validação foi amplificada, curtidas, visualizações, seguidores, tudo isso estimula comparação constante. O estoico entende que números não definem valor. Ele usa ferramentas, mas não se deixa usar por elas. Ele age conforme seus princípios mesmo quando isso não gera aplausos. Especialmente quando não gera. Porque é fácil ser íntegro quando é conveniente. Difícil é manter valores quando ninguém está olhando. E aí que o caráter se revela. Parar de buscar validação externa não significa se tornar indiferente aos outros. Significa não depender deles para se sentir inteiro. Você ainda se importa, mas não se submete. Você ainda se conecta, mas não se perde. Esse hábito cria uma base sólida. Quando você se valida internamente, você não entra em colapso com rejeições. Você aprende, ajusta, segue. E isso te torna emocionalmente mais forte. No fim, a pergunta que guia o estoico não é: eles vão aprovar? Eu posso respeitar a mim mesmo depois disso? Se a resposta for sim, o resto é ruído. Pare de buscar validação externa. E você recupera algo essencial: a autoridade sobre a própria vida. A maioria das pessoas vê a adversidade como um erro da vida. Algo que não deveria acontecer, uma interrupção injusta no caminho. Os estoicos viam a adversidade de outra forma, como treino. Não como castigo, não como azar, mas como exercício inevitável de fortalecimento interno. Enquanto muitos perguntam por que isso aconteceu comigo, o estoico pergunta: como isso pode me tornar melhor? Essa mudança de pergunta muda tudo. A vida não distribui dificuldades de forma justa. Nunca distribuiu. Nunca vai distribuir. Esperar justiça do mundo é uma fonte constante de frustração. O estoico aceita o campo de batalha como ele é e decide treinar dentro dele. A adversidade é resistência. E resistência só existe para quem está se movendo. Se você nunca enfrenta dificuldades, ou está anestesiado, ou não está tentando nada relevante,
O problema não é a adversidade, é a interpretação que você faz dela. Quando você vê dificuldades como obstáculos absolutos, elas te esmagam. Quando você as vê como treino, elas te moldam. Na prática, usar a adversidade como treino mental exige uma postura ativa diante da dor, não negar, não romantizar, mas extrair algo dela. Toda dificuldade carrega uma exigência interna, paciência, resiliência, disciplina, humildade, coragem. A adversidade revela o que você ainda não treinou. Se uma crítica te destrói, a fragilidade emocional. Se uma perda te paralisa por anos, apego excessivo. Se um erro te faz desistir, a identidade frágil. O estoico não se envergonha disso, ele usa como diagnóstico. Ele entende que a vida expõe falhas para que possam ser corrigidas. Usar a adversidade como treino é parar de perguntar como evito isso no futuro e começar a perguntar: quem preciso me tornar para lidar melhor com isso? Essa pergunta devolve o controle. Você não controla o surgimento das dificuldades, mas controla o crescimento que elas provocam. Outro ponto essencial: a adversidade é inevitável. Sofrimento prolongado é opcional. A dor inicial vem, o impacto existe. Mas a ruminação, a autopiedade, a revolta constante são escolhas inconscientes. O estoico aceita a dor, mas não constrói moradia nela. Ele sente, aprende e segue. Esse hábito também constrói algo raro, confiança silenciosa. Quando você passa por dificuldades sem se desintegrar, algo muda na sua autoimagem. Você começa a se ver como alguém que aguenta. E essa percepção interna é mais poderosa do que qualquer elogio externo. Você não precisa mais se provar. Você já passou pela prova. A adversidade também elimina ilusões. Ela mostra quem fica. O que é essencial, o que era apenas acessório. Muitas pessoas só descobrem quem são quando algo dá errado. O estoico não espera o colapso. Ele usa cada dificuldade como ajuste de rota. Outro aspecto importante: usar a adversidade como treino não significa gostar dela. Não há prazer em perder, em falhar, em ser rejeitado. O estoico não finge que gosta da dor. Ele apenas se recusa a desperdiçá-la. Desperdiçar dor é sofrer sem aprender. Aprender com a dor é transformar sofrimento em força. Na vida moderna, as pessoas fogem de qualquer desconforto, distrações constantes, anestesia emocional, entretenimento excessivo. Isso cria fragilidade. Quando algo sério acontece, a mente não está preparada. O estoico vai na contramão. Ele aceita microdesconfortos diários para não quebrar nos grandes. Ele entende que a mente, assim como o corpo, precisa de resistência para se fortalecer. A adversidade também treina perspectiva. O que parecia enorme ontem se torna pequeno depois de um impacto maior. Você relativiza, isso não te torna indiferente. Te torna mais equilibrado. Você para de dramatizar o trivial. Outro ponto fundamental: a adversidade revela caráter. Quando tudo está confortável, qualquer um parece forte. É na pressão que aparecem as verdadeiras estruturas internas. O estoico não teme essa revelação. Ele a utiliza. Cada dificuldade responde silenciosamente à pergunta: quem você é quando ninguém te salva? E essa resposta orienta seu treinamento futuro. Usar a adversidade como treino também muda sua relação com o fracasso. Fracasso deixa de ser identidade e passa a ser feedback. Você não é o erro, você cometeu um erro. Essa separação é crucial. Sem ela, a adversidade vira vergonha. Com ela, vira aprendizado. O estoico não se define pelo que deu errado. Ele se define pela postura após o erro. Outro efeito poderoso desse hábito é a redução do medo. Quando você já passou por dificuldades e sobreviveu, o medo do próximo desafio diminui. Você sabe que dói, mas sabe que passa. E essa certeza interna te dá coragem para continuar tentando.
No fundo, usar a adversidade como treino mental é confiar que nada acontece em vão se você estiver disposto a aprender. A vida não é gentil, mas é instrutiva. Ela ensina de forma dura aqueles que resistem e fortalece aqueles que permanecem. Quando a próxima dificuldade surgir, e ela vai surgir, não pergunte por quê, pergunte como. Como isso pode me tornar mais calmo, mais firme, mais lúcido? Essa pergunta transforma peso em carga útil. Use a adversidade não como inimiga, mas como treino. E você perceberá que, com o tempo, aquilo que antes te quebraria agora apenas te testa e você passa. Existe um espaço invisível que define o rumo de toda uma vida. Ele é pequeno, quase imperceptível, mas é ali que tudo acontece. Entre o que acontece com você e o que você faz a respeito, existe um intervalo. A maioria das pessoas ignora esse espaço. Elas reagem no automático, no impulso, no reflexo emocional. E depois pagam o preço. Os estoicos entenderam que esse intervalo é o território da liberdade humana. Enquanto você reage por impulso, você não escolhe, você obedece. Obedece à raiva, ao medo, à ansiedade, ao orgulho. Impulsos não têm compromisso com seu futuro. Eles querem alívio imediato, mesmo que isso custe caro depois. Escolher respostas e não impulsos é o hábito que separa maturidade de maturidade emocional. Não é sobre eliminar impulsos. Eles surgem automaticamente. É sobre não agir imediatamente a partir deles. O impulso é rápido, a resposta consciente exige pausa. E pausar é desconfortável, porque o impulso vem carregado de energia, de urgência, de certeza ilusória. Responda agora, defenda-se, ataque, fuia, a mente grita. O estoico não silencia a mente à força. Ele não briga com o impulso, ele observa. Essa observação cria distância, e distância cria escolha. Na prática, esse hábito começa com consciência corporal. Antes da ação impulsiva, o corpo dá sinais, tensão, calor, respiração curta, aceleração, esses sinais são alertas. Eles dizem, se você agir agora, não será você no comando. O estoico aprende a respeitar esses alertas. Quando percebe o impulso, ele atrasa a ação. Às vezes por segundos, às vezes por minutos, às vezes por horas. Esse atraso muda tudo, porque impulsos perdem força com o tempo. Eles precisam de imediatismo para dominar. Respostas conscientes não. Elas se constroem na calma relativa. Outro ponto essencial: impulsos quase sempre nascem do ego. O ego quer vencer, quer provar, quer se proteger da dor. Mas o ego não pensa a longo prazo. O estoico não destrói o ego. Ele o coloca em segundo plano. Ele entende que nem toda dor precisa ser evitada. Nem todo orgulho precisa ser defendido. Às vezes, a resposta mais forte é não reagir como esperado. Escolher respostas também exige aceitar desconforto emocional. Responder com lucidez nem sempre traz alívio imediato. Às vezes, você engole palavras. Às vezes, aceita uma provocação sem reagir. Às vezes, sai de uma situação sem vencer. Mas você preserva algo mais valioso: a integridade interna. A paz que vem depois é diferente da euforia momentânea do impulso. É mais silenciosa, mais estável. Outro aspecto importante: impulsos criam padrões. Se você reage com raiva sempre que é contrariado, a raiva vira identidade. Se você foge sempre que sente medo, a fuga vira hábito. Escolher respostas quebra padrões. Você deixa de ser previsível, inclusive para si mesmo. Isso fortalece a autoestima real. Não aquela baseada em elogios, mas aquela baseada em autocontrole. Você começa a confiar mais em si. E confiança interna reduz a ansiedade. Porque a ansiedade nasce do medo de perder o controle. Quando você prova para si mesmo que consegue escolher respostas, o medo diminui.
Esse hábito também muda profundamente a qualidade dos seus relacionamentos, discussões diminuem. Conflitos se resolvem mais rápido, desentendimentos não escalam, porque a maioria dos conflitos não nasce do problema, mas da reação impulsiva ao problema. Uma palavra dita no impulso gera outra reação, que gera outra, e de repente, algo pequeno vira uma guerra. O estoico interrompe esse ciclo. Ele não alimenta incêndios emocionais. Escolher respostas também exige humildade. Você precisa aceitar que nem sempre está certo, que nem sempre precisa vencer, que nem sempre precisa ser entendido. Isso dói no ego, mas fortalece o caráter. Outro ponto crucial: respostas conscientes alinham ações com valores. Quando você age por impulso, pode trair seus próprios princípios, dizer coisas que não acredita, agir de formas que depois condena. A resposta consciente pergunta antes de agir: isso está alinhado com quem eu quero ser? Essa pergunta muda o rumo da ação. Na vida moderna, somos constantemente estimulados a reagir notificações, comentários, provocações digitais. Tudo pede resposta imediata. O estoico resiste a essa urgência artificial. Ele entende que nem tudo exige reação. E quase nada exige reação imediata. Esse hábito também protege decisões importantes. Decisões tomadas no impulso raramente são boas. Compras impulsivas, rupturas impulsivas, promessas impulsivas. Escolher respostas significa dar tempo à clareza. E clareza quase sempre melhora decisões. No fundo, esse hábito é sobre soberania interna. Enquanto você reage por impulso, você vive em modo reativo. Quando você escolhe respostas, você vive em modo deliberado. Você não é levado, você conduz. Isso não te torna lento, te torna preciso, não te torna frio. Te torna estável. A diferença entre alguém comum e alguém verdadeiramente forte não está na ausência de emoções. Está na capacidade de não ser governado por elas. Escolher respostas, não impulsos, é um treinamento diário. Você vai falhar, vai reagir, vai se arrepender. E tudo bem, o estoico não busca perfeição. Busca progresso consciente. Cada vez que você percebe o impulso e ainda assim escolhe responder com lucidez, você fortalece esse músculo interno. E com o tempo, aquilo que antes exigia esforço vira padrão. Você se torna alguém difícil de desestabilizar. E esse tipo de pessoa não chama atenção pelo barulho, mas pela firmeza. Escolha respostas. E você recupera algo essencial: o controle sobre o próprio destino. A maioria das pessoas não escolheu a vida que vive. Ela apenas caiu nela. Dias passam, semanas se acumulam, anos desaparecem. E quando percebem, não sabem exatamente por que vivem como vivem. Isso não acontece por falta de inteligência. Acontece por excesso de distração. Distração é o anestésico moderno. Ela alivia o desconforto imediato, mas rouba direção. O estoico entende algo que o mundo evita encarar: uma vida sem propósito claro é uma vida facilmente desperdiçada. Não porque seja inútil, mas porque é conduzida por forças externas, notificações, expectativas alheias, urgências falsas, rotinas automáticas. Sem propósito, qualquer coisa decide por você. E quem vive reagindo ao ambiente acorda cansado sem saber por quê. Viver com propósito não é ter um grande plano épico. Não é uma missão grandiosa digna de aplausos. É algo mais simples e mais difícil. É saber por que você faz o que faz mesmo quando ninguém está olhando. O estoico não busca significado fora. Ele constrói significado a partir de valores. Valores são âncoras. Propósito é direção. Quando você não tem propósito, busca estímulo. Quando tem propósito, tolera o tédio. Essa é uma diferença brutal. Distração vive do imediato. Propósito vive do longo prazo. A mente distraída foge do silêncio. A mente com propósito utiliza. Na prática,
Viver por distração parece confortável. Você se mantém ocupado. Sempre há algo para fazer, algo para consumir, algo para reagir. Mas essa ocupação constante é uma forma sofisticada de fuga. Fuga de decisões difíceis. Fuga de responsabilidade. Fuga da pergunta central: para onde estou indo? O estoico não foge dessa pergunta. Ele a encara com brutal honestidade. Mesmo que a resposta inicial seja: eu ainda não sei. Não saber é melhor do que fingir saber e seguir distraído. Viver com propósito começa com eliminação. Você precisa remover excessos para enxergar o essencial, menos ruído, menos compromissos vazios, menos distrações desnecessárias. Isso cria espaço mental. E espaço mental permite reflexão. A maioria nunca reflete porque nunca para. E quem nunca para vive no automático. O estoico para. Ele se pergunta: o que vale meu esforço? O que justifica meu sofrimento? O que eu estaria disposto a sustentar mesmo em silêncio? Essas perguntas não geram respostas rápidas, mas geram alinhamento. Propósito não é algo que você encontra. É algo que você constrói com decisões repetidas. Decisões de dizer não ao que não contribui. Decisões de dizer sim ao que exige esforço. Outro ponto crucial: propósito não elimina dificuldades. Ele dá sentido a elas. Sem propósito, qualquer dificuldade parece injusta. Com propósito, a dificuldade vira custo. E custos são aceitáveis quando o destino vale a pena. O estoico não reclama do peso quando sabe por que carrega. Viver por distração cria uma vida fragmentada. Você começa algo, larga, começa outra coisa, se dispersa. Nunca aprofunda, nunca sustenta. Viver com propósito cria continuidade. Mesmo quando muda de estratégia, o eixo permanece. Isso gera coerência interna. E coerência reduz ansiedade. Porque a ansiedade nasce da desconexão entre o que você faz e o que acredita. Quando sua vida não reflete seus valores, a mente entra em conflito. O estoico resolve isso alinhando ação e princípio. Outro aspecto importante: propósito exige renúncia. Você não pode viver todas as vidas possíveis. Precisa escolher. E escolher implica perder alternativas. Isso assusta. Muitas pessoas preferem a ilusão da possibilidade infinita à realidade da escolha consciente. Mas sem escolha, não há direção. O estoico aceita a perda implícita da escolha em troca de foco. Ele entende que profundidade vale mais do que variedade superficial. Viver com propósito também redefine sucesso. Sucesso deixa de ser comparação externa e passa a ser fidelidade interna. Você mede seu dia não pelo aplauso, mas pela integridade. Você pergunta: fui coerente com o que acredito? Agir assim me aproxima ou me afasta do que quero construir? Essas perguntas moldam comportamento. O mundo moderno tenta te convencer de que propósito precisa ser visível, reconhecido, valorizado, compartilhado. Os estoicos discordavam. Para eles, o propósito mais poderoso é aquele que não precisa ser anunciado. É silencioso, consistente, discreto. É acordar e cumprir o que você decidiu cumprir, mesmo quando ninguém nota. Especialmente quando ninguém nota. Viver com propósito também te protege da comparação. Quando você sabe para onde está indo, o caminho dos outros perde importância. Você para de medir sua vida com a régua errada. Isso traz calma. Você não acelera por ansiedade, não desacelera por medo. Você mantém o passo. Outro ponto essencial: propósito não é fixo para sempre, ele amadurece. Mas muda a partir de reflexão, não de distração. Quem vive distraído muda de direção por impulso. Quem vive com propósito ajusta a rota com consciência. Essa diferença é tudo. No fundo, viver com propósito é assumir a autoria da própria vida. É dizer: talvez eu não controle tudo, mas controlo o significado do que faço, e isso é uma forma profunda de liberdade.
Quando você vive com propósito, o tempo deixa de escorrer pelos dedos. Mesmo dias difíceis têm peso. Mesmo tarefas simples têm sentido. Você não vive esperando o fim de semana ou as férias. Ou o próximo escape, você vive agora, com intenção, sem pressa, sem fuga. Viver com propósito não é glamouroso. É exigente, mas é o antídoto para a sensação silenciosa de que a vida está passando e você está apenas assistindo. Pare de viver por distração. Escolha um eixo, defina valores. Sustente-os no silêncio, porque no fim não será a quantidade de estímulos que dará sentido à sua vida. Será a coerência entre quem você é e como você vive. A maioria das pessoas não escolheu a vida que vive. Ela apenas caiu nela. Dias passam, semanas se acumulam. Anos desaparecem. E quando percebem, não sabem exatamente por que vivem como vivem. Isso não acontece por falta de inteligência. Acontece por excesso de distração. Distração é o anestésico moderno. Ela alivia o desconforto imediato, mas rouba direção. O estoico entende algo que o mundo evita encarar. Uma vida sem propósito claro é uma vida facilmente desperdiçada. Não porque seja inútil, mas porque é conduzida por forças externas, notificações, expectativas alheias, urgências falsas, rotinas automáticas. Sem propósito, qualquer coisa decide por você. E quem vive reagindo ao ambiente acorda cansado sem saber por quê. Viver com propósito não é ter um grande plano épico. Não é uma missão grandiosa digna de aplausos. É algo mais simples e mais difícil. É saber por que você faz o que faz mesmo quando ninguém está olhando. O estoico não busca significado fora. Ele constrói significado a partir de valores. Valores são âncoras. Propósito é direção. Quando você não tem propósito, busca estímulo. Quando tem propósito, tolera o tédio. Essa é uma diferença brutal. Distração vive do imediato. Propósito vive do longo prazo. A mente distraída foge do silêncio. A mente com propósito utiliza. Na prática, viver por distração parece confortável. Você se mantém ocupado. Sempre há algo para fazer, algo para consumir, algo para reagir. Mas essa ocupação constante é uma forma sofisticada de fuga. Fuga de decisões difíceis. Fuga de responsabilidade. Fuga da pergunta central: para onde estou indo? O estoico não foge dessa pergunta. Ele a encara com brutal honestidade. Mesmo que a resposta inicial seja: eu ainda não sei. Não saber é melhor do que fingir saber e seguir distraído. Viver com propósito começa com eliminação. Você precisa remover excessos para enxergar o essencial. Menos ruído, menos compromissos vazios. Menos distrações desnecessárias. Isso cria espaço mental. Espaço mental permite reflexão. A maioria nunca reflete porque nunca para. E quem nunca para vive no automático. O estoico para. Ele se pergunta: o que vale meu esforço? O que justifica meu sofrimento? O que eu estaria disposto a sustentar mesmo em silêncio? Essas perguntas não geram respostas rápidas, mas geram alinhamento. Propósito não é algo que você encontra. É algo que você constrói com decisões repetidas, decisões de dizer não ao que não contribui. Decisões de dizer sim ao que exige esforço. Outro ponto crucial: propósito não elimina dificuldades. Ele dá sentido a elas. Sem propósito, qualquer dificuldade parece injusta. Com propósito, a dificuldade vira custo. E custos são aceitáveis quando o destino vale a pena. O estoico não reclama do peso quando sabe por que carrega. Viver por distração cria uma vida fragmentada. Você começa algo, larga, começa outra coisa. Se dispersa, nunca aprofunda, nunca sustenta. Viver com propósito cria continuidade. Mesmo quando muda de estratégia, o eixo permanece. Isso gera coerência interna, e coerência reduz ansiedade.
Porque a ansiedade nasce da desconexão entre o que você faz e o que acredita. Quando sua vida não reflete seus valores, a mente entra em conflito. O estoico resolve isso alinhando ação e princípio. Outro aspecto importante, propósito exige renúncia. Você não pode viver todas as vidas possíveis, precisa escolher. E escolher implica perder alternativas. Isso assusta. Muitas pessoas preferem a ilusão da possibilidade infinita à realidade da escolha consciente. Mas sem escolha, não há direção. O estoico aceita a perda implícita da escolha em troca de foco. Ele entende que profundidade vale mais do que variedade superficial. Viver com propósito também redefine sucesso. Sucesso deixa de ser comparação externa e passa a ser fidelidade interna. Você mede seu dia não pelo aplauso, mas pela integridade. Você pergunta: fui coerente com o que acredito? Agir assim me aproxima ou me afasta do que quero construir? Essas perguntas moldam comportamento. O mundo moderno tenta te convencer de que propósito precisa ser visível, reconhecido, valorizado, compartilhado. Os estoicos discordavam. Para eles, o propósito mais poderoso é aquele que não precisa ser anunciado. É silencioso, consistente, discreto. É acordar e cumprir o que você decidiu cumprir, mesmo quando ninguém nota. Especialmente quando ninguém nota. Viver com propósito também te protege da comparação. Quando você sabe para onde está indo, o caminho dos outros perde importância. Você para de medir sua vida com a régua errada. Isso traz calma. Você não acelera por ansiedade, não desacelera por medo, você mantém o passo. Outro ponto essencial: propósito não é fixo para sempre. Ele amadurece, mas muda a partir de reflexão, não de distração. Quem vive distraído muda de direção por impulso. Quem vive com propósito ajusta a rota com consciência. Essa diferença é tudo. No fundo, viver com propósito é assumir a autoria da própria vida. É dizer, talvez eu não controle tudo, mas controlo o significado do que faço, e isso é uma forma profunda de liberdade. Quando você vive com propósito, o tempo deixa de escorrer pelos dedos. Mesmo dias difíceis têm peso. Mesmo tarefas simples têm sentido. Você não vive esperando o fim de semana, ou as férias, ou o próximo escape. Você vive agora, com intenção, sem pressa, sem fuga. Viver com propósito não é glamouroso, é exigente. Mas é o antídoto para a sensação silenciosa de que a vida está passando e você está apenas assistindo. Pare de viver por distração. Escolha um eixo, defina valores. Sustente-os no silêncio. Porque, no fim, não será a quantidade de estímulos que dará sentido à sua vida. Será a coerência entre quem você é e como você vive. Aqui está o ponto final. O teste definitivo. O hábito que revela quem você realmente é. Todos os outros hábitos podem ser praticados em público, este não. Ele só aparece quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando não há recompensa imediata. Quando seguir seus valores custa algo real. Viver de acordo com seus valores, mesmo sozinho, é o que separa caráter de aparência. Muitas pessoas têm valores. Até serem contrariadas, defendem princípios. Até isso gerar perda. Falam sobre ética, coragem e disciplina. Até ficarem sozinhas na escolha. O estoico sabe: valores verdadeiros só existem quando são testados. Quando tudo está confortável, qualquer um parece íntegro. Mas quando você precisa escolher entre vantagem pessoal e coerência interna, é ali que o jogo começa. Viver de acordo com seus valores não é uma declaração. É uma prática silenciosa. É dizer não quando seria mais fácil dizer sim. É perder oportunidades que exigem autoabandono. É sustentar uma decisão mesmo sendo incompreendido. E isso dói. Porque o ser humano teme duas coisas profundamente: a perda e a solidão. Esse hábito exige enfrentar ambas. Quando você escolhe seus valores acima da aprovação,
Algumas pessoas se afastam quando você não negocia princípios. Certas portas se fecham. E é exatamente por isso que poucos vivem assim. A maioria adapta seus valores ao ambiente, muda conforme a plateia. Se ajusta para pertencer. O estoico faz o oposto. Ele mantém o eixo independente do contexto. Não porque é rígido, mas porque sabe que viver de acordo com seus valores exige clareza prévia. Você precisa saber o que é inegociável. O que você não faria nem sob pressão, nem por dinheiro. Nem por aceitação. Poucas pessoas fazem esse exercício. E por isso, cedem sem perceber. Cedem aos poucos em pequenas concessões. Até não se reconhecerem mais. O estoico evita isso definindo limites internos. Esses limites não são anunciados. São vividos. Outro ponto crucial. Viver de acordo com seus valores não garante resultados externos. Você pode perder status. Pode perder vantagem. Pode perder companhia. Mas ganha algo mais raro: autorrespeito. Autorrespeito não faz barulho, mas sustenta a mente em momentos difíceis. Quando você sabe que não se traiu, dorme melhor, mesmo em cenários ruins. Mesmo quando erra, você sabe que errou tentando ser coerente, não tentando agradar. Isso muda tudo. Esse hábito também elimina a necessidade de justificativa constante. Quando você vive alinhado aos próprios valores, não precisa explicar tanto. Você aceita que nem todos vão entender. E não tenta convencer. Convencer é coisa de quem duvida internamente. O estoico não precisa convencer, ele sustenta. Viver de acordo com seus valores também te prepara para a solidão estratégica. Há momentos em que fazer o certo significa caminhar sozinho. Não porque você é melhor, mas porque escolheu um caminho menos popular. A maioria evita esse caminho porque confunde solidão com fracasso. O estoico entende: solidão ocasional é o preço da integridade e é um preço justo. Outro aspecto importante: valores não te protegem da dor, te protegem do arrependimento. A dor passa, o arrependimento fica. Muitas pessoas vivem atormentadas não pelo que perderam, mas pelo que aceitaram contra si mesmas. Traições internas deixam marcas profundas. O estoico evita isso mesmo quando custa caro. Esse hábito também fortalece a identidade. Você deixa de se perguntar constantemente quem eu devo ser agora, porque você já decidiu. As circunstâncias mudam, os valores não. Isso traz estabilidade interna em um mundo caótico. Viver de acordo com seus valores é um ato contínuo de coragem. Não coragem heróica, mas coragem diária. A coragem de ser coerente quando seria mais fácil ser conveniente. A coragem de sustentar silêncio quando seria mais fácil se explicar. A coragem de perder para não se perder. Poucas coisas são tão poderosas quanto alguém que não se vende. Nem por aplausos, nem por medo, nem por pressão. Esse tipo de pessoa pode até ser derrotada externamente, mas nunca é quebrada por dentro. E isso cria uma força silenciosa que o mundo respeita menos mesmo quando não admite. No fim, tudo se resume a uma pergunta simples e brutal: eu consigo respeitar a mim mesmo depois dessa escolha? Se a resposta for sim, o resto é secundário. Se for não, nenhum ganho compensa. Viver de acordo com seus valores, mesmo sozinho, é o hábito final porque sustenta todos os outros. Sem ele, disciplina vira performance, silêncio vira estratégia vazia. Autocontrole vira fachada. Com ele, tudo se alinha. Você não vive para impressionar, vive para ser inteiro. E uma vida inteira vale mais do que uma vida aplaudida. Este é o caminho estoico, silencioso, exigente, libertador. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Agora, a pergunta não é mais o que você sabe. É o que você vai sustentar quando ninguém estiver olhando. Se você ouviu tudo isso até aqui, uma coisa precisa ser dita com honestidade brutal: isso não é conteúdo para consumo passivo. Não é para assistir, concordar.
e voltar à mesma vida amanhã. Estoicismo não é entretenimento. É confronto. Cada hábito que você ouviu hoje exige algo de você: responsabilidade, silêncio, disciplina, renúncia, coragem. E agora vem a parte que poucos aceitam: saber não muda ninguém. Aplicar muda tudo. A maioria das pessoas consome ideias profundas como consome séries. Sente algo por alguns minutos e depois esquece. O estoico não faz isso. Ele transforma conhecimento em prática. Mesmo quando dói, especialmente quando dói. Então aqui está o desafio real. Não aplique os 12 hábitos. Isso é irreal. Mas aplique apenas um hoje, não amanhã. Não quando sobrar tempo hoje. Escolha aquele que mais te incomodou. O que gerou resistência, o que fez sua mente tentar justificar. Esse é o que você mais precisa. Agora, torne isso concreto. Nos comentários, escreva apenas uma coisa: qual hábito você vai começar a aplicar a partir de hoje, não para me agradar, não para mostrar virtude, mas para criar um compromisso público mínimo com a sua própria mudança. Quando você escreve, você se posiciona. E quem se posiciona não pode fingir que não ouviu. Se esse conteúdo te entregou clareza, se alguma frase te atingiu em silêncio, então curta este vídeo, não por apoio ao canal, mas como um marcador interno. Isso importa. E se você quer continuar esse treinamento mental, sem frases vazias, sem motivação descartável, sem ilusão, então se inscreva. Aqui não prometemos conforto, prometemos lucidez, não prometemos facilidade. Prometemos força interna. Porque no fim, o mundo não respeita quem fala bonito. Respeita quem se mantém firme quando ninguém está olhando. A decisão agora é sua. Você pode fechar este vídeo e seguir como antes. Ou pode usar isso como o início de uma mudança silenciosa, mas definitiva. O estoicismo não te pede fé, ele pede prática. E a prática começa agora.